Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do Sabidão, esse podcast super legal, que é o seu ponto de encontro com o universo da universidade, né? Ficou até um pouco assim diferente a fala, mas é um espaço feito para aproximar você da Universidade de São Paulo e te mostrar de forma leve, prática, tudo que ela pode oferecer, cursos, projetos, experiências e caminhos possíveis para o seu futuro. É isso que você quer? Tá no lugar certo. Sabidão. Aqui a gente acredita que informações de qualidade, olha como ajudam, hein? Muito na hora de tomar decisões importantes. E por isso, em cada episódio, você é convidado a conhecer um pouquinho mais da vida universitária de verdade, né? Como ela acontece, quais oportunidades existem aqui, tudo isso de uma maneira como? Que a gente faz para se conectar com os seus interesses. Você está aí do outro lado procurando informação? É aqui. Pronto, achou. E já fica o convite, hein? Já se inscreva, por favor, aqui no canal. Dá uma olhadinha nos episódios anteriores que são bem legais. E acompanhe também o Sabidão nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no TikTok, tá? @podcast Sabidão, sempre compartilhando conteúdos pensados com muito carinho para você. Agora sim, hein? Preparados para mais uma descoberta? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a Olimpíada Brasileira de Estatística. Você já ouviu falar? É uma iniciativa que convida estudantes do ensino médio e técnico a mergulharem no universo dos dados de um jeito acessível, desafiador e super atual, tá? Se você quer entender melhor como a estatística pode estar presente no seu dia a dia, e ainda vai descobrir uma oportunidade incrível de aprendizado. Tá pensando o quê? Esse episódio é para você. E para conduzir essa conversa com a gente, claro que a gente tem convidados muito especiais. A gente recebe a professora Daiane dos Santos Souza, que é coordenadora do projeto, que vai nos explicar como funciona a Olimpíada, quais são os objetivos, o impacto dessa iniciativa na formação dos estudantes e muito mais, né, professora? Obrigada, Sim. Viu? Agradeço muito o convite por estar aqui, né? É sempre uma honra poder divulgar esse projeto que está nascendo, né? Cada ano que passa da nossa Olimpíada. Legal, a gente vai conversar bastante. A gente também tem a presença do João Lucas Mantovani Baiocco, que é membro fundador e diretor de tesouraria, responsabilidade, que vai acompanhar os bastidores, a construção da OBE também, é isso? Você vai compartilhar tudo isso com a gente? Conto tudo. Beleza. E aí, a Lívia Pejão Rodrigues também, membro fundadora, diretora pedagógica, que chique, que vai trazer um olhar sobre o desenvolvimento educacional e as experiências proporcionadas pela Olimpíada. Certo, Lívia? Exatamente. Beleza. Bem-vindas todos, viu? Bem-vindos. A gente tem aqui um prazer enorme de receber vocês. É um bate-papo super importante, mas é para descontrair. A gente vai contar as coisas assim de uma maneira leve. Fica sossegado, tá? E para a gente começar, sempre aquela perguntinha básica, né? A gente quer saber a trajetória desses nossos convidados, né? Acadêmica, profissional, como que eles chegaram até a OBE. Então, um pouquinho assim de cada coisa, desde a base, de repente, do ensino médio, que é onde está a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora. Professora, começa com você, vai, conta pra gente, como tudo começou. Bom, eu sou a mais velha aqui, eu vou ter mais história pra contar, né? Mas eu vou tentar ser mais breve. Imagina. Bom, então vamos lá, gente. Primeiro que eu sou professora de estatística, mas eu sou formada em matemática. A minha graduação é em matemática, licenciatura e bacharelado. E por quê? Porque na minha época eu não sabia o que era estatística. Eu não tinha esse grande prazer, né, que as pessoas estão tendo de saber já o que é. Já existia, claramente, né? Uhum. Aqui em São Carlos, inclusive, na UFSCar, temos um curso super longo já, tradicional de estatística, mas eu nunca ouvi falar no curso de estatística. Então, quando eu decidi que eu ia estudar, que eu queria exatas, era uma vontade minha, eu vim fazer matemática, porque eu estava ao meu alcance, né? Escolhi São Carlos, né? Olhando o guia do estudante. Lá, você é da onde? Eu sou de Araçatuba, noroeste do estado, né? E assim, eu vim de uma família muito pobre, não tinha computador em casa, então o acesso era muito limitado. E eu era bolsista de uma escola particular, que eles chegavam, né, divulgando os vestibulares. Aí ele trouxe um guia do estudante, que tem até hoje, né, inclusive. Acho que tem, né? E lá eu vi o que tinha na USP São Carlos, não era tão longe. Eu vi, inclusive, os auxílios de permanência, porque pra mim era importantíssimo saber que tinha esses auxílios, né, como Bolsa Moradia, alimentação. Então foi onde que eu vim fazer matemática, né?
E aí, eu era uma estudante que ficava assim, eu gosto, mas não gosto da matemática, né? Então, no começo, gostei de tudo, núcleo geral. Depois, eu falei, eu não quero ir pra licenciatura, eu quero ir pro bacharelado. E aí, eu falava, não, mas eu não gosto do bacharelado, eu gosto da licenciatura. E no final das contas, eu formei com as 2 habilitações, né? Primeiro em licenciatura, porque eu pensei, bom, eu não tenho dinheiro nenhum, eu ser licenciada, eu vou ter emprego no dia seguinte, né? Era uma garantia de um emprego. Mas com aquilo na cabeça, não sei se é isso que eu quero. Mas na graduação, eu tive um pequeno contato com um pouquinho do que chamam de estatística, mas que não é, né? No curso de matemática, a gente tinha uma disciplina que era a introdução à probabilidade, que é a base da estatística, mas não é estatística, é probabilidade, né? E é até uma crítica que eu faço, porque eu acho que os cursos de matemática deveriam ter mais estatística, mas na minha época não tinha, e eu não sei se mudou. Em alguns lugares sim, em outros não. Então, aquela disciplina me despertou. E aí eu tinha amigos da matemática aplicada, né? Que aqui na USP São Carlos, né? Pra quem não sabe, a gente tem 3 habilitações da matemática, né? A licenciatura, bacharelado e matemática aplicada. Eu tinha meus amigos da matemática aplicada e muitos foram pra estatística. Então, eles foram e eu fiquei assim, né? Estudando junto, sempre lá na biblioteca, compartilhando espaço. E eu fui falando, nossa, parece interessante, né? Foi quando, então, eu terminei a graduação e escolhi ir pra estatística no meu mestrado, né? E foi, assim, muito desafiador, porque eu não sabia nada. Eu não sabia a ideia do que era uma amostra, uma coisa que todo mundo deveria saber, até os alunos do fundamental deveriam entender o que é. Eu não tinha essa noção nenhuma, porque, né, de novo, eu fiz um curso de probabilidade que não tinha nada de estatística mesmo, né? Mas deu tudo certo, terminei meu mestrado, né? E aí já era uma certeza, eu quero continuar na estatística, não tinha a menor dúvida, né? Então, fiz doutorado, pós-doutorado. E aí, cheguei a dar aula antes de ir pro doutorado, na verdade. Quando eu dei aula, eu falei, não, eu quero dar aula no ambiente universitário, então eu volto pro doutorado, né? E tudo pensando na estatística mesmo, né? E aí, então, como eu acabei o doutorado, terminei bem no ano difícil, fim de 2019, né? Começando a pandemia já, num momento bem trágico, em pensar no meu futuro. E aí, pós-doc, aí as bolsas estavam escassas, ir pro mercado financeiro, tinha opções, né? Mas eu com filhos pequenos, enfim, toda uma história. Até que eu dei tempo ao tempo, voltaram a aparecer os concursos, né? E obviamente que voltar pro ICMC como docente era meu grande sonho, né? Porque foi isso, eu fiz tudo aqui. Então, a graduação, o mestrado. Depois do mestrado eu fui pra São Paulo, trabalhei em São Paulo, aguentei apenas 1 ano, né? Eu te entendo. O que acontece com muita gente, mas eu acho que vale muito a experiência, né? Uma cidade com grandes oportunidades. Eu voltei, aí doutorado aqui, pós-doutorado aqui. Então, obviamente, quando apareceu um concurso aqui, era tudo que eu queria na minha vida, né? E tô muito realizada com isso, né? E aí, chegando aqui na USP, logo nos meus primeiros meses, alguns alunos me procuraram. Né, eu participei de uma mesa redonda. Professora, a gente tem uma ideia de uma Olimpíada. Eu, nossa, que interessante, né? E eu tinha qual ideia? Desde sempre, né? No plano de trabalho do meu concurso, eu quero fazer extensão com escola pública. Então, eu falei, pronto, gente, a gente vai conseguir alinhar essas coisas. E eu lembro certinho que em poucos meses alguém me contatou, mas quando deu 6 meses certinho, vieram na minha sala alguns alunos, inclusive o João. Fui eu, acho. Né? O João, você e o Caleb. Foi. Eles foram, professor, e aí, vamos falar sobre essa Olimpíada? Eu falei, nossa, vamos, né? E aí, pra mim, foi muito natural esse alinhamento, porque era algo que eu queria fazer mesmo. Eu tinha vontade de fazer trabalho com escola pública, acho que pela minha formação de licenciatura, porque é isso, eu não queria, talvez, trabalhar dando aula, né? Não queria só a matemática, mas ter esse envolvimento, pra mim, com os jovens, com o ensino básico, pra mim, sempre foi algo que eu sempre quis. Então, foi aí que eu falei, vamos junto, pessoal, começar essa ideia. É inovadora, né? Fala sério, vocês pensaram numa coisa longe, assim, né? Que talvez não tivesse, não tava nem no teu radar. Não, imagina, a Olimpíada eu Não é? nunca nem imaginei na minha vida. Ah, Na verdade, eu nunca fiz Olimpíadas, porque eu nunca tive esse incentivo, né? As escolas em que eu estudei, nunca se falou em Olimpíada. Né, gente, vamos lá, que eu terminei o ensino médio, vou contar até a minha idade, né, mais ou menos. Eu terminei o ensino médio em 2004. 2005 eu tava aqui na USP já, né, lógico que já existiam as Olimpíadas, mas eu acho que a minha região que eu morava não era tão centralizada, né. Então eu imagino que regiões que têm as universidades, as coisas fluem mais, né. Aqui em São Carlos mesmo, eu acho que o público tem acesso a muito mais coisa do que eu tinha, né. Então assim, eu nunca soube, então eu nunca tive a chance de prestar a Olimpíada, então eu nunca pensei numa Olimpíada. Era algo bem distante. Agora eu até sei que no Brasil tem, gente, muitas Olimpíadas. Super engajada. É. E aí?
Vai contar pra gente, João, a tua trajetória? Vixe. Eu tava aqui pensando aqui. Eu tava até pensando aqui, o que eu falo? Se quiser, chamar a Lívia, de repente. Vamos lá, Lívia. Conta lá como que você fez, onde você fez ensino médio, como foi, como que você chegou aqui na USP. Eu fiz o ensino médio inteiro numa escola particular aqui de São Carlos. Eu fiz toda a minha vida, estudei, fiz o ensino fundamental 1, 2, ensino médio. E foi quando no terceiro colegial eu ouvi falar da estatística através do meu irmão. E ele falou justamente porque ele estudou aqui na USP. Então, eu tava procurando sobre cursos, eu achava bastante interessante exata, só que eu não sabia ainda o quê. Eu achava cursos da computação legal, mas talvez nem tanto. Eu gostava da matemática, mas eu não sabia se só a matemática. Foi quando meu irmão ele falou, existe estatística na USP daqui. É um curso muito legal, que você não pensa. Aí eu pensei, foi no terceiro colegial, meio do ano, eu decidi fazer estatística. E eu entrei em 2023, junto da turma do JL, inclusive. E foi um pouco desafiador, porque mudou muito a rotina de aula noturna, o ritmo de estudo é bastante diferente. Uhum. E foi quando eu entrei em algumas atividades de extensão, eu já ajudei a organizar um evento. No caso, eu tentei entrar em alguns outros grupos, mas eu não senti aquele sentimento de pertencimento, de querer fazer parte desse grupo. Foi quando, em 2024... Agosto de 24. Agosto de 24. O JL, que a gente sempre estudou junto, a gente é amigo há bastante tempo, ele deu essa ideia, ele veio e me contou dessa ideia da Olimpíada Brasileira de Estatística. E eu achei muito legal. Falei, não, eu quero participar, eu topo ajudar e começar. Foi aí que a gente começou, eu, o JL e outros, o Gus e Caleb também. E foi isso que a gente começou, nossas reuniões de terça-feira de tarde. Sexta de tarde. Não, começou terça, depois a gente mudou pra sexta. Nossa, eu não lembro dessa. Eu lembro que começou terça-feira com nossas reuniões A gente pegava uma sala de aula, assim, que tinha livre, e a gente fazia as reuniões bem no começo. Quando a gente eu lembro da gente fazer uma reunião para decidir qual professor a gente poderia ir atrás, que levantaram a pauta. A gente discutiu muito sobre isso também. Tanto que levantaram a pauta, a Daiane tem essa intenção de trabalhar com escolas públicas, talvez seja uma ideia interessante. Não, mas detalhe que eu quase nem existia, porque eu entrei em agosto de 2024. A Olimpíada é mais velha do que a Daiane. Eu cheguei, assim... E aí era pra ser. E aí acho que mais ou menos eu participei de um evento em outubro, talvez. E aí foi onde o Caleb me conheceu, nesse evento. Foi um evento num sábado aqui pra mulheres, que eu tava numa mesa redonda e ficou ele me esperando. E aí ele veio e me contou, mais ou menos em outubro. Mas então a ideia é nessa, eles nem sabiam da minha existência. Porque eu cheguei e fui pra engenharia também. Eu nem, né? A gente chega e vai dar aula na engenharia, então eu não tinha contato com eles. Entendi. Exatamente. Eu só conhecia a Daiane de nome. E uma vez que você deu aula pra substituir um professor nosso. Eu lembro disso. Mas nessa época eu era pós-doc. Eu não era professora. Que interessante. Eu não era professora. Ela deu uma aula. Gente, quando tem que ser, não adianta, né? Tudo se junta, tudo coopera, né? Fluiu. Não, nem lembro quem, acho que foi o Caleb que deu essa ideia da Daiane e a gente acatou e foi nisso que o JL foi atrás da Daiane depois e agora estamos aí na UBE, faz desde agosto de 2024. Que coisa, não, gente? Quando vocês têm os alunos colocando algo tão importante, né? Quando eles pensando a respeito disso e falando, não, vamos adiante, vamos procurar alguém para também dar uma base aí pra gente, que é a professora aqui. Tá preparado para falar agora? Eu tô. JL. Eu chamando ele do João, mas JL. Já vou começar a chamar JL também? Sim. Tá bom. Eu sou do Espírito Santo. Eu venho do interior do Espírito Santo, uma cidade de 12 mil habitantes. Aí, em 2020, eu tive uma oportunidade incrível de ir para o Rio de Janeiro, fazer meu ensino médio numa escola super diferenciada. É uma escola residência lá no Rio, Jacarepaguá, escola sede de ensino médio. Fui para lá e é uma experiência transformadora. Exem, para mim, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu nem sabia que existia estatística, eu nem gostava de exatas. E lá eu descobri, os professores maravilhosos de lá me apresentaram a matemática, a programação. E eu gostei muito, eu me apaixonei pelo conteúdo. E eles me apresentaram a estatística e assim... a estatística e a ciência de dados. E aí, em 2022, eu olhei e falei assim, putz, eu quero fazer esse curso. Aí eu descobri que tinha ciência de dados aqui na USP de São Carlos. Brilhou meu olho na hora. E aí eu falei assim, não, eu quero fazer, eu vou vir pra cá.
Aí em 2023 eu entrei aqui na estatística da USP. Tô até hoje. O último ano, se Deus quiser. E em 24, eu e mais 2 amigos, eu, o Gus e o Caleb, a gente saiu, assim, pra fazer os rolês. A gente foi na Aparecida Babilônia, de madrugada, e a gente sempre teve aquelas revoltas. As ideias da madrugada aí. Exato, Como valem a pena. É longe, né? Encontros. E, tipo, nessas ideias da madrugada, a gente vai acabar falando muito, muito mesmo. E a gente sempre tinha um viés meio de... Putz, a estatística ninguém conhece. Ninguém sabe o que é estatística. As instituições da estatística não fazem a divulgação que ela merecia. E eu sempre tive uma pegada, justamente por conta do meu ensino médio, que a educação é transformadora. A educação transforma vidas. E, pô, eu tô aqui na universidade. Eu tenho um privilégio enorme de estar aqui dentro, vivendo dessa infraestrutura gigantesca. Tem muita verba, a USP, graças a Deus, nos proporciona uma oportunidade de estudar. E como que eu posso levar um pouco disso para as pessoas de fora? Eu tinha uma revolta muito grande que ninguém sabia o que era estatística e que as pessoas não chegavam no ensino médio, tipo assim, para divulgar esse conteúdo, que para a gente é extremamente importante. E aí, em 24, eu, o Gus e o Caleb, nós 3, a gente saiu, assim, na loucura para ir na Aparecida da Babilônia, começamos a se revoltar e falando assim, vamos fazer uma Olimpíada. Por que a gente não faz? Por que a gente não toma a dianteira? E faz. Aí, uma semana depois, a gente chamou o pessoal das nossas turmas, e a Lívia, inclusive, e a gente começou a desenhar o projeto. Olha só. Quer dizer que veio de uma revolta isso. De certo, tem um pouco dessa instinto de... Mas é verdade, as coisas acontecem assim, né? Geralmente, quando a gente tem aquela ansiedade por algo que não tem. Você falou assim, mas não tem? Como é que... Vou criar, ué. Não é? É isso mesmo. E lá no início, vocês imaginavam que a OBE poderia, sim, alcançar essa dimensão que está tomando hoje? Não. Bem honesto, a gente nem achava que ia sair do papel. Eu não achava que ia sair do papel. A gente fica sempre reclamando muitas coisas, reclama. E quando a gente tem a ideia de fazer, a gente fica tipo assim, putz, não vai andar. Isso não vai dar certo. Vai ficar ali no papel. E por muito tempo foi só uma discussão intelectual. Como tem que ser uma prova? As reuniões de sexta-feira em 2024 eram muito tipo assim, quais são os ideais da Olimpíada? O que a gente tem que fazer? Como a gente aborda esse público? E a gente nunca saiu do papel. Ficou, 4 meses a gente discutindo, pensando a prova, pensando como a gente iria organizar essa coisa, pra gente finalmente começar a caminhar ali mais ou menos em maio de 25, alguma coisa assim. Foi muito tempo debatendo, discutindo como iria fazer. E desanima. E por muito tempo eu fiquei tipo assim, isso não vai sair, gente. Isso não vai sair. E quando a gente piscou, que a gente começou a ir para a escola pública dar aula, o projeto engatou num nível, foi exponencial, assim, a aderência foi gigantesca e foi muito rápido. Em 1 minuto a gente achava que não ia dar em nada e, de repente, a gente estava fazendo a primeira edição, já estava com mais de 10 vezes mais inscritos do que a gente estava estimando. E é um susto. De repente, acontece. Mas às vezes as coisas têm que acontecer assim mesmo, pegar a gente de surpresa para sair do papel, para sair da cabeça, pelo menos. Aí foi o que aconteceu, não? Como vocês colocaram em prática rápido. Fala sério. Não, mas, gente, vamos fazer um parênteses, né? Que os tempos dos jovens são outros tempos, né? O João falando, foram 4 meses de papel. Gente, esse tempo é pouco, né? Vamos lá, Cláudia. É pouco. A gente vai colocar em prática, hein, Júnior? Quanto tempo que a gente levou, sabe? Até que não foi muito também, né? Acho que foi rápido, né, Júnior? Ou Voz do Além, fala aí. Nem lembro. Eu tô sem microfone. Você tá sem microfone? Da concepção entrando. Quando eu cheguei em setembro de 22, eu cheguei aqui de Ribeirão. A ideia já estava quase finalizada, só estava buscando um apresentador. Que era eu que cheguei. Cheguei pronto, já encaixou. Né? Porque a gente já tinha trabalhado antes na Rádio USP, quando teve aqui. Então, mas é isso, eu acho que foi muito rápido, na verdade, né? O pessoal é que eles têm outros tempos, eles têm um tempo que eles vão ficar na universidade, mas pra mim foi assim, tanto é que eu segurei um pouco, né? Eu segurei muito, né? Que nem no começo, a professora, vamos fazer uma prova? Não, primeiro, vamos fazer umas aulas no ensino público, vamos entender como que a gente pode entrar nas escolas, vamos ver como é que funciona, né? Aí apareceu no edital da extensão, né?
A gente tem muitos editais, de vez em quando sobra recursos, né? Apareceu, eu falei assim, pronto, é esse, né? Eu peguei, se eu não me engano, cinco bolsas. Eu consegui algumas bolsas com duração curta de 2 meses. Não me lembro quantos alunos, gente, que eu tinha com bolsa. Acho que 5. 5, alguma coisa Acho assim. que uns 5, né? Eu também. E a gente falou assim, bom, vamos montar um plano, vamos tentar levar um curso de difusão de estatística para algumas escolas, né? Vamos ver como que a gente consegue entrar nessas escolas. Não é fácil, descobrimos que não é fácil, né? Tentamos diretoria de ensino, as coisas complicadas. Eu decidi ir diretamente nas escolas, bater de porta em porta, falar com o diretor, pedir esse espaço. Hoje em dia, a gente está com uma educação um pouco engessada. Como a gente tem muitas escolas com tempo integral, as escolas não têm muito tempo, né? É pouco tempo que eles têm para poder... Aí tem muitas universidades aqui agindo também, então não foi trivial conseguir isso, mas conseguimos, né? Conseguimos fazer uma intervenção aí em 3 escolas, que foram a Conde do Pinhal, a Juliano Neto e a Jesuíno de Arruda. A Jesuíno a gente tinha 2 salas, então a gente levava lá sempre em duplas, os bolsistas e alguns alunos da extensão também, né? E começamos assim, então a gente começou assim, bom, vocês querem fazer uma prova? Então vamos chegar com uma prova. Na sala de aula. Então, a gente chegava com uma provinha diagnóstica pra gente entender o que os alunos sabiam. Porque a estatística, diferente de português, história, geografia, eles não têm. Eles falam assim, média, morda, talvez, né? Eles não têm noção, né? Nem isso, às vezes. Nem isso. Então, a gente levou uma provinha no começo, fizemos nosso curso, né? E no final, outra prova. Falei, pronto, vocês querem mais uma prova? Então, no final, a gente leva outra prova, né? Vamos aplicar, vamos entender, vamos enxergar, pra poder, então, depois pensar numa prova de fato, né? De maior escala. Vocês fizeram umas mostras, né? Porque, tipo, foi. era um bando de aluno que estava na universidade. Eu, a Lívia, por exemplo, que a gente já estava ali no carro da direção, já estava liderando o projeto. Quanto tempo que a gente não encostava no ensino médio? A gente não sabia como lidar com esse público. Eu mesmo tô super fora da realidade da escola pública. Eu tenho que me colocar nesse lugar que eu não vivia a realidade da escola pública. E aí, tipo, como é que eu converso com esse público? Como é que tá o ensino médio? A gente não tinha essa noção. E eu tô propondo uma coisa para chegar até o ensino médio sem eu saber como é essa realidade. Então aí a gente teve que botar a mão na massa, sentar. Vamos ver, vamos fazer uma prova diagnóstica para ver como que tá o nível desse pessoal. Vamos tentar dar uma aula para eles para ver como que eles vão aderir a esse tipo de ensino, o que dá certo com eles, o que tá dando errado, qual é a vontade, o desejo deles. Então a gente precisava primeiro se conectar com o nosso público, com o nosso objetivo, tipo assim, com o pessoal que a gente queria atingir, para depois a gente começar a desenhar uma prova. Não adiantava de nada a gente ficar no mundo das ideias, supondo, e como é que vai ser? Como é que esse pessoal vai abordar determinada questão? Se eu não tenho a validação real. Na então, prática. a gente precisava ter essa mão na massa ali para começar a desenhar o projeto de verdade. Que legal. E foi isso, então, que Sugestão da Daiane. pegou, né, toda a parte pedagógica para vocês levarem adiante e chegar até a fazer a Olimpíada, prova, efetivamente, não é isso? E isso a Sim, gente foi fez essa esse oportunidade. teste, né? Aí a gente deu a chance que naquele momento apareceu um edital, porque também é isso, né? A gente Juntou tudo, né? juntou tudo. E aí a gente teve a adesão dos alunos, né? Porque os alunos que foram, não foram os alunos que eram os fundadores, foram outros alunos que a gente conseguiu, né? Pra fazer esse trabalho. E foi bem interessante, assim. Mesmo assim, com alguns contratempos, de chegar na escola, a aula foi cancelada. É uma triste realidade, A né? gente planejava Dos 8, alunos- aí às vezes fazia 5. Dos alunos irem pra educação física, e aí eles não querendo voltar, porque, tivemos alguns contratempos, mas eu acho que foi muito, muito bom, né? Porque a gente pegou uma amostra, é isso, né? Lógico. Pegamos uma amostra do que é a realidade e verificamos ali, né? E dá para definir os principais objetivos hoje em dia da Olimpíada Brasileira de Estatística, acho que- OPE? Vai, João. Ai. Olivia. Quando a gente surgiu inicialmente, ainda em 2024, a gente pensava muito em divulgar a estatística. Vamos divulgar, vamos apresentar esse curso e piriri pororó. Só que em 2025, a gente olhou para o potencial do projeto e a gente começou a refletir sobre isso. Tipo assim, cara, isso daqui não é para divulgar estatística. A gente tem muito mais potencial que isso. A estatística é muito mais do que só um curso.
E aí a gente saiu dessa causa de divulgar a estatística realmente, e a gente parou e olhou a estatística não como um curso em si, mas como uma base para você conseguir trabalhar na sociedade moderna, digamos assim. O mundo ele é baseado em dados. Tudo que você vai fazer hoje em dia é baseado em dados. Você vai abrir uma empresa, você vai ter que tomar uma decisão, você vai precisar de dados. Você vai ser político, você quer tomar uma decisão onde você vai alocar recurso, você vai ter que se basear em dados. Qualquer coisa... Você vai fazer um programa no Instagram, Vai ter que se basear fazer um no podcast. TikTok. Isso! Você vai fazer um Gente, podcast... você vai no supermercado, aí você vai olhar um rótulo que ele fala assim, isso aqui é tantos % mais eficiente que aquele. Aí você vai pensar, mas como é que eles chegaram nessa conclusão? É tanta Né? coisa que Você vai no rola. médico e o médico te fala assim, olha, a sua curva glicêmica não tá na curva normal. O que é curva normal? que é isso, gente? O peso do seu bebê não tá falando como esperado. Olha lá. Porque ele não tá na curva. Então, gente, é muita coisa. E aí é isso, né? Não é só pra onde eu vou trabalhar, é pra eu entender o contexto que eu Sim, vivo. É Exato. atualíssimo, né, isso? Exato. Então a gente sai dessa ideia de divulgar a estatística e a gente começa a entender a estatística como um pilar na sociedade, como tipo assim, principalmente para transformação social. Eu tenho uma massa de alunos do ensino médio em escolas públicas que male tem matemática, não tem nenhum contato com estatística e vão precisar enfrentar esse conteúdo quando na vida adulta. Eles vão chegar no mercado de trabalho, eles vão precisar saber interpretar um dado, eles vão chegar na política, eles vão precisar interpretar os dados econômicos, os dados da saúde, os dados da educação. Mesmo que eu não sou de exatas, eu quero fazer medicina. Cara, você vai precisar ler um reporte estatístico. Você vai pegar um estudo, você vai pegar a eficácia de um medicamento, é estatística pura. Eu não quero nem medicina, nem exatas, eu quero fazer sociologia. Você vai precisar de estatística na sociologia, tem muito teste empírico ali dentro. Então a gente parou de entender estatística como uma matéria separada e a gente entendeu. Isso é uma base para você viver em sociedade. Não tem como você ser um ente democrático se você não souber estatística, não tem como você ascender socialmente se você não tiver estatística, não tem como você fazer ciência. Então, a gente entende que a estatística ela é uma pedra no caminho de muita gente que nunca teve acesso à educação. E a gente quer tirar essa pedra do caminho dessas pessoas. Caramba, eu tô aqui pensando na minha faculdade lá de comunicação social. Naquela época, se alguém me falasse isso, olha, eu teria amado estatística. Exatamente. A gente tem essa visão que a estatística é muito algo acadêmico, só existe nas faculdades, é só uma matéria de vários cursos. E mas difícil, não é. né? Porque Exato. ninguém te explica que é desse jeito, que você tem que encarar a estatística, né? Você encara mais como uma coisa de número, você fala, ai meu Deus. Muitas pessoas têm medo, às vezes, Medo, receio, estatística é algo muito difícil, é só aquilo que tiveram em uma matéria da faculdade, mas não é. E a gente queria também tirar só a academia, dos artigos, da faculdade, porque é algo atual, é algo que as pessoas usam no dia a dia, e às vezes elas nem notam quando elas veem, quando elas veem uma reportagem, ou até em jogos, num jogo mais simples tem estatística, ler uma reportagem, ver um jornal, então tudo isso é estatística e não é da academia, mas as pessoas não vê exatamente isso. Eu acho que tem bastante essa visão academicista que a gente queria tirar também, a gente queria mostrar que não, existe academia não, existe estatística em tudo quanto é lugar e é importante saber justamente, assim como é importante saber matemática, saber português, é importante saber estatística. Estatística é uma ciência por si só, ela não é só apoio às outras. Tudo bem que ela dá pra dizer que ela é uma parte matemática e tudo mais, mas ela ainda assim é uma ciência por si só e um dos precursores da ciência. Com ela que a gente parte do método científico e todos esses derivados. Então, eu acho que esses são um dos ideais do UBE, voltando de que a gente quer transformar os alunos e a divulgação da estatística virou um pouco mais um ideal. Virou um objetivo a mais, né? Virou um objetivo a mais, um objetivo secundário. Eu sempre falo a palavra que a gente quer trazer um letramento estatístico para a sociedade, porque eu acho que é isso, né? Não é só pensar na carreira que a pessoa vai ter, é a pessoa entender o mundo. É a pessoa ler uma notícia e não acreditar naquilo fielmente. Perceber que pode ser uma fake news, né? Que tá na moda, né? Em ano de eleições, por exemplo, né? Bem interessante. Começam lá as pesquisas de intenção de votos.
Deus, mas como é que fizeram essa pesquisa? Qual foi a amostra? Uma amostra tão pequena, mas não faz sentido, ninguém me ligou. As pessoas falam, como que fizeram? Ninguém me ligou, né? Então, assim, eu acho que tá aí pra gente entender muito e questionar muita coisa, né? Vou ler a bula do remédio, olha, tantos % pode ter alguma intercorrência, mas como é que fizeram? Então, é pro cidadão poder questionar, né? Mesmo que ele nunca vá trabalhar com aquilo na vida dele, mas ele tem esse questionamento de tudo que ele vai ler, de tudo que ele vai fazer, né? Pensar, mas será que é verdade, né? Então, acho que tá aí também. Então, eu acho que o principal ponto aí é esse letramento estatístico para as pessoas entenderem o que é e depois, né? Para quem quer ir para as diversas áreas. E a UBE trabalha como, assim, na prática, com o aprendizado? Bom, a gente, em termos de prova, né? Em termos de prova, a gente tenta Só- fazer uma prova rica em contextualização, né? Com muitos exemplos reais mesmo. E a gente não cobra muito do aluno que ele saiba aquela matemática que tá por trás. A gente quer que ele interprete, que ele entenda através daqueles dados, daquele enunciado. Nossa prova, mas basicamente é isso. Tá. Né? Eles fazem algumas continhas, uma ou outra, mas não é esse o grande enfoque. A gente traz textos, os alunos, textos reais, de questões polêmicas, às vezes, inclusive, né? Que saem nas notícias aí, e a gente quer que o aluno leia aquilo, entenda, interpreta e vê o que ele acha, né? Que associações ele pode tirar, que conclusões ele pode ter, né? A gente quer uma Entendi. prova nesse sentido. E quem que pode participar da UBE, hein? Ah, No geral, assim. Eu quero, vai, posso? Não. a Olimpíada é voltada para alunos do ensino médio de isso todo aí. o Brasil. Então, alunos do ensino médio de escola pública, particular, todos podem participar da Olimpíada. Ensino técnico E também. técnico também. Exato. Ah, tá. E a inscrição na Olimpíada? É feita pelas escolas, pelos próprios alunos? Como funciona? É feito pelas escolas. As escolas se inscrevem, elas podem ir no nosso site e acho que tem um botão lá de inscrever minha escola e eles conseguem inscrever os alunos e colocar as informações deles e escrevem. Então, Quer não... chamar o site, aproveitar? Pode ser, é uma boa a gente já colocar já na tela aí para saber o Exato. passo a passo das escolas. Interessante a gente falar sobre isso, porque de repente quem está assistindo a gente fala assim, não, eu quero. Mas assim você vai falar lá na tua escola que você quer, entendeu? E vai Exatamente. fazer com que eles venham até nós aqui. Olha aí, ó. Exatamente. Esse é o site, Exatamente. que é OBE. Inscreva-se ali. Tá lá no Inscreva-se. Boa, toca aí. Inscrição das escolas. Aproveitando, pessoal, que as inscrições vão até dia 24 de abril, ou Pois seja, pois semana que vem, né? Na verdade, na próxima... Nessa semana, na Nessa sexta-feira, semana, né? Na sexta-feira. Aí, Essa mesma escrever semana, minha na escola. sexta-feira. Aí tem que fazer todo o É só preenchimento preencher o de dados formulário. aí. Tá aqui o e-mail do Júnior, que ele que entrou, né? Ele vai ser Legal. barrado, ele não pode. Tem o edital todinho da pré-inscrição Tem todo também, com edital, todo o regulamento. Pra qualquer dúvida. Mas eu acredito que são coisas simples, não? Que vocês não iam fazer Isso. algo tão, assim, difícil de acontecer. E aí, depois tem a premiação. Ah lá, que interessante. Vamos chegar lá. Meio de contato. E-mail aí, ó, participantes@olimpiadaestatistica.com. Muito bom. Olha lá. Já passamos aí na tela, né? Existe algum apoio para professores ou escolas que queiram participar com seus alunos? Como que funciona? Existe isso? Que vocês... Apoio de que forma? Aula? Para a professora, para a pra- própria escola. A gente, é o que a gente tem feito, né? A gente quer, né? Eu sou a professora que Aham. pensa muito no ensino e eu quero sempre isso. A gente tem feito alguns vídeos, né? Para alguns tópicos. Porque, assim, a gente, é muito, como eu disse, né? É muito difícil a gente conseguir espaço nas escolas e ir pessoalmente e ofertar cursos, né? A gente até tem como plano também trazer cursos aqui para o ICMC, trazer os estudantes, tá? Com essa ideia também de trazer, sei lá, os sábados. Mas é isso, os jovens, eles têm aula de tempo integral, né? A semana maioria, inteira. né? Aqui em São Carlos, muitas escolas já estão nesse período, nesse tempo integral. Então, não sei qual seria a adesão deles virem aos sábados. Eu acredito que eles têm que descansar também, né? Esses jovens. Então, assim, a gente tem isso. O que a gente tem feito é colocado no YouTube aulas.
né? Legal. A gente tem algumas aulas, por exemplo, no passado, a nossa prova teve 2 fases, a segunda fase foi um projeto, e aí para esse projeto, né, que tinha que ter mais alguns conhecimentos, talvez para entender qual era esse projeto, a gente divulgou algumas aulas com alguns tópicos. E como que acha lá? É OBE no YouTube Se também? você precisar, acho que é obe.br. Acho que é. Assim, Acho que tem um canal da Júnior OBE vai dar uma no xeretada YouTube. ali e já coloca aqui pra gente. É porque, tipo, não daria pra gente fazer aulas em escolas até pela dimensão que a gente tem hoje. Tá. Hoje a gente já tem... A última vez que eu olhei, a gente tem 29 polos pelo Brasil, que a gente criou do ano passado para esse, que são centros de logística e lugares que a gente consegue aplicar a prova e tudo mais. Esses polos, eles têm autonomia para fazer cursos na região deles. E aí eles conseguem ter um entendi. contato melhor com o público da região. Por exemplo, Brasília tá tendo, ou vai ter agora um aulão de preparatório para o OBE, refazendo a prova do ano passado. Eu sei que a UEL vai ter também um curso preparatório, mas, tipo, daqui da OBE Central, como que a gente consegue atingir esse público que hoje está espalhado no Brasil todo? Inicialmente, a gente pensava que ia ser só São Carlos e região, quando a gente começou. Por isso, a gente pensou até nas ideias das aulas de fim de semana, em escola. Só que a dimensão que a gente ganhou em escala nacional, a capilaridade que a gente tem hoje, não permite que a gente faça mais aula em cada escola. Entendi. Aí a gente precisa passar para os polos e a gente tem esse contato do polo central aqui da UBS de São Carlos com o resto do Brasil através do YouTube. Que desafio, né? Começar com esse público é desafiante. Olha só. Olha, aqui a gente tem Boa. o canal no YouTube. Qual que é, Júnior? Olimpíada Olimpíada Brasileira de de Estatística. Beleza. Aí tem já abre vários direto, tópicos. @OBE-BR lá em cima, ó lá. Tem no Instagram também. Também tem no Instagram, ó lá, instagram.com/OBE. Que legal, até o Instagram tá lá. Vocês estão funcionando bem, gente? Olha, tem fotos minhas que eu vejo, que eu nem sei, que tá Cadê a rolando foto da por aí, professora? né? Desce aí, Júnior. Olha lá. Tá lá mesmo. Eu e a professora Marina, que a gente tava falando sobre, acho que o Dia das Mulheres, né? Sobre trazer as mulheres para as exatas. Legal. E cada vez mais elas estão engajadas, né? Ai, olha... Faz um chamamento, né? Parece. Às vezes a elas gente... virem. a gente tá As aqui. meninas da informática, né? Tem tanta coisa, né? Voltado para elas. Sim, né? Gente, aqui as coisas são muito cíclicas, né? Se a gente for pensar, a computação foi formada por mulheres, né? Sim. Depois isso se reverteu muito, né? Um lugar com muitos homens, mas o corpo docente aqui, por exemplo, tem bastante mulheres ainda, né? Então, assim, é uma coisa muito cíclica. A matemática, eu percebo que na minha época que eu estudava, tinha muitas professoras mulheres, diminuiu bem agora. Então, a gente tem que ir sempre reforçando, né? Sim. A estatística sempre teve um pouquinho mais de mulheres do que a matemática, olhando a matemática pura. Mas eu ainda acho que dá pra ter mais, né? Eu acho que ainda as mulheres, elas devem e podem assumir esse papel, né? Não São vão muito ficar acanhadas, bem-vindas. por favor, mulheres, não se acanhem. Eu acho Vocês que a são sociedade... poderosas. Eu acho que a sociedade ainda tem uma certa forma de reforçar que as mulheres não são boas em exatas. É uma coisa impressionante. De onde vem isso, né? Eu não sei de onde vem e eu sinto que às vezes elas acreditam. Eu falo, pelo amor de Deus, não acreditem, gente. Não E acreditem. o pior é que é histórico de uma forma contrária. Exatamente. As mulheres olha lá, o sempre Júnior. foram pioneiras e melhores do que os Exatamente. homens. Pois é. História. Exatamente. Você é da computação, né? Não, eu sou da parte de comunicação também. Comunicação. Porque a computação mesmo, gente, são as mulheres pioneiras, né? E a estatística, eu falo muito sobre isso, né? Me perdoe, João, mas eu acredito que... Gente, a gente tem um poder de discernimento, de Verdade. interpretação. Pode até ser que eu, por exemplo... Cabeça feminina funciona Eu não diferente. sou expert na programação, de ficar horas no computador. Não sou, nunca fui. Mas a parte de olhar e falar assim, mas isso é variável, isso aqui. Eu acho que a gente tem um poder, assim, Somos né? curiosas. Exatamente. Eu acho que pro fechamento... Ou seja, gente, na estatística cabe muita gente, muito tipo de trabalho, né? Então eu acho que as mulheres são, sim, muito bem-vindas em todos os lugares, né? Na verdade, mas aqui é mais um lugar que elas são muito bem-vindas. Tem um lugarzinho reservado. Na Então, visão de você. meninas que estão ouvindo aí, tá bom? Venham pra estatística. Boa. Façam a prova, que é Exatamente. a prova para todo mundo. E na visão de vocês, qual que é o papel da estatística no mundo de hoje, assim?
Hoje em dia é tudo, é a base. Eu acho que é a base, é super importante a estatística para a gente ter um discernimento de notícias. Tem várias notícias, tem estudos, existem até estudos acadêmicos que às vezes não tem uma base estatística forte. Então, eu acho que carece um pouco desse conhecimento estatístico para todas as pessoas. E eu acho que a estatística tá justamente para ajudar a tomada de decisão, ajudar a interpretação, ajudar a conciliar justamente como interpretar uma manchete de jornal ou uma notícia que às vezes tem um viés, não tem uma amostragem interessante, mas o artigo diz uma coisa, a amostragem dele não é tão boa e todo mundo não acredita, mas estatisticamente talvez ele nem seja significante. Isso não só questionador, mexer com o questionamento da pessoa, né? Entender melhor o que ele tá vendo. Exatamente. Tem muitos jornais que às vezes não tem um tato ou um conhecimento estatístico bom e com um pouco de conhecimento você já consegue perceber que tem coisas estranhas. Eu acho que, principalmente para tomar decisão. Pensando em um papel, para a sociedade em si, a estatística ela vai surgir muito ligada à ciência empírica. O que é isso? Já traduz pro pessoal que tá aí. O que é ciência empírica? Bom, com interrogação. Abre parênteses. Ciência empírica é aquilo que você consegue validar por experimento. Aquilo que você olha e por exemplo, você jogou uma bolinha e você viu que ela caiu com uma formato de uma parábola. Então, é um exemplo da física. Você consegue validar por experimento, digamos assim. Tá. E quando a gente vai fazer um experimento, tem sempre um ruído, tem sempre uma variável ali que a gente não consegue controlar. Uma resistência do ar, às vezes, uma turbulência, não sei. Ou, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa para uma vacina, eu tenho, sei lá, um indivíduo que tem um estilo de vida diferente dos outros. E ele pode aparecer como ruído da minha pesquisa. Por exemplo, ele toma um medicamento distinto. Não sei exatamente como funciona a pesquisa para a vacina, mas sempre tem ruído na informação. E a estatística ela surge para tratar esse ruído. Como que a gente toma uma decisão, como que a gente avalia uma situação quando eu não tenho certeza absoluta, quando eu tenho um risco, quando eu tenho um ruído que distorce a informação que está chegando até mim. Então, ela começa por aí. E à medida em que a sociedade tem mais dado, hoje em dia a gente tem muito, muito dado graças à computação. E, querendo ou não, a opinião, quando ela vem embasada com dados, ela tem muito mais poder. Ela é uma opinião com muito mais força. É uma decisão muito mais assertiva. Então, hoje a estatística ela surge para servir à ciência, mas hoje em dia ela tem uma função muito mais de tomada de decisão. O que eu tenho que fazer em X situação? Como que eu posso, sei lá, melhorar a minha educação? Eu tenho, 3 testes aqui que me falam que é o resultado de uma prova e para cada uma dessas provas eu dei uma aula antes para esses alunos. Só que eu dei uma aula diferente. Qual que é o melhor método? Aí eu pego essa base estatística e eu sei qual que é o melhor método. Eu consigo avaliar se é o melhor método, se eles não são, se são iguais. Então, a estatística está muito na tomada de decisão. É legal isso, descobrir como que ela se conecta em áreas de conhecimento variadas e também com o mercado de trabalho, né? Demais, demais. Sem estatística hoje em dia, olha lá, a coisa tá ficando séria aqui, hein? E aí, a pessoa quer participar, né? Participar da Olimpíada. E como que pode essa Olimpíada impactar no futuro acadêmico ou profissional desses estudantes? Porque eles querem saber, né? Assim, isso aí vai fazer diferença para mim lá adiante? Vamos ser realistas aqui. Hoje, a gente não consegue dar uma vaga na universidade para quem está fazendo a Olimpíada. A gente quer, se Deus quiser, no futuro a gente vai dar uma vaga para eles, para esse pessoal que é medalhista, se Deus quiser. Mas hoje a gente não consegue, tem que ser realista aqui para eles. Tá. O que eu posso fazer? O que a Olimpíada vai te oferecer? Uma primeira comunicação com a estatística. Você vai ver pela primeira vez esse conhecimento e você vai ver que ele está presente no seu dia a dia, você só não sabia. E então, tipo, da mesma forma que uma OBA da vida, por exemplo, a gente quer introduzir para você. O que é a OBA? OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Tipo, ela tem uma primeira fase que ela é super didática para o ensino médio e para o ensino fundamental. A maioria das pessoas nunca ouviu falar de astronomia na vida, ou se ouviu, não tem um conhecimento básico sobre isso, e ela apresenta para você que existe esse conhecimento.
Então, hoje, o que a gente pode oferecer com o OBE é apresentar esse conteúdo de uma maneira mais didática, mostrar que ele existe e que ele vai ter um impacto para você no futuro. Mas além disso, né, a gente ainda não consegue dar a vaga. Então, deixando claro que tem sim Olimpíadas que você pode pleitear uma vaga na universidade com algumas Olimpíadas. Elas são Olimpíadas mais antigas, né, que já ocorreram há muitos anos. Então, a gente tá caminhando para isso, mas, né, é nova. Tá novinha, Então, segunda vez, né? Então, a gente tem todo um tempo ainda para conseguir recursos do governo, inclusive para conseguir, né, fazer com que aconteça. Mas, além disso, gente, hoje em dia, fazer Olimpíadas é muito bem visto, né? Então, assim, você faz lá e coloca no LinkedIn que fez uma Olimpíada. Pronto. Isso é muito bom. Faz a diferença. Eu tenho uma amiga que a filha dela fazia Olimpíadas na escola no Fundamental. Fazia muitas, né? Aqui em São Carlos mesmo, a escola que ela tava incentivava muito. Então, ela chegou numa escola particular caríssima e falou assim, olha, a minha filha é uma excelente aluna, ela fez muitas Olimpíadas, né? Ela gosta muito. Deram uma bolsa pra menina, assim, pronto. Então, Resolveu assim, a questão. é algo muito bem visto, as Olimpíadas científicas, né? Então, além da pessoa estar aprendendo algo novo, é algo que ela pode carregar. A gente vai dar certificado pra quem faz a prova, né? O aluno guarda isso e coloca depois no LinkedIn, coloca que participou de uma Olimpíada feita pela USP. Isso tem um peso, sabe? Qualquer coisa que você faz, assim, tá agregando ao seu currículo, à sua formação. Verdade. Querem complementar algo nesse sentido? Tá redondinho? Tem alguma, acho que tá tem alguma redondinho. história, então, experiência, assim, marcante dos participantes da OBE que vocês gostariam de compartilhar, de repente? Dos alunos que fizeram a prova? Que teve um retorno. Vocês tiveram um retorno, assim, de repente. Ai, teve uma que foi legal. É isso que a gente quer saber. Como é que foi? Você quer contar? Aquela da... Das duas meninas da Adventista que vieram Exato, aqui. teve duas alunas que vieram, elas são amigas de um dos membros e ele trouxe elas para falar conosco e elas duas tinham feito a UBE. Então elas darem a opinião delas pessoalmente foi algo bastante interessante de ver. Pessoas, elas estavam engajadas, elas estavam querendo saber, elas gostaram da UBE também. Assim como... Acho que outro momento marcante também, acho que foi quando eu ouvi falar de pessoas que entraram nas universidades e sabiam tinham feito a UBE. Não lembro quem, mas eu ouvi dizer de uns dois participantes da UBE. E um deles até mudou pra estatística por ter feito a OBE. Sim, eu acho que isso foi um momento bem marcante pra mim. A virada de chave aí que já tá dando exatamente. na cabeça das pessoas. Interessante isso, né? É muito legal porque, tipo, a gente aqui que tá fazendo a prova, a gente fica muito em Nárnia. A gente não sabe como naquilo, né? E sem ver direito como que tá ali no pessoal do ensino médio, o que impacta. E quando a gente vê o pessoal falando que, não, eu troquei pra estatística por conta do OBE, cara, nossa, vontade de chorar. Sentimento... É muita felicidade. Quando as duas meninas vieram pra cá e elas estavam super animadas com a prova, elas foram dar o feedback pra gente. E elas, não, mas como assim? Me explica essa questão, que eu não entendi aqui, eu dei essa resposta, mas eu queria que você me explicasse por que eu respondi errado. E a gente explicava e elas ficavam felizes de saber. E eu fiquei, tipo assim, brilhava o olho. Era muito legal ver que tem um impacto. Não é à toa, tá vendo? Não é à toa. Acho que o mais marcante é ver os nossos esforços tendo essas recompensados. Não, eu acho que outro ponto bem marcante que a gente fez recentemente foi entregar medalhas, né, Lívia? Também, ir nas escolas, eu acho que ir nas escolas, a foi... gente mandou por correio pra muitos lugares, né, mas aqui de São Carlos a gente fez questão de entregar pessoalmente. Eu fiz questão de estar em todas as entregas. Que legal. E aí, chegar na escola, a gente conseguiu, aqui, né, tem escola particular, escola pública, chegar na escola pública e ver os alunos empolgados, os alunos cobrando o professor, mas professora, quando que vão vir trazer as medalhas? Isso é demais, ver a alegria deles, tirar uma foto com eles e ver eles todos felizes, assim, é muito gratificante. Pra mim foi muito gratificante mesmo, eu fui com muita vontade fazer isso. Que bacana. E eles felizes. Eu até ficava questionando, gente, vamos fazer medalha? Porque tem um custo, a medalha. Será? Quando eu entreguei, eu falei, sim, vamos fazer medalha. Tudo isso vamos ter que fazer medalha. Por incrível que pareça, faz diferença. Né? Porque a gente pensa assim, um PDF com certificado basta, né? Mas não, colocar medalha neles, pra eles, isso é muito importante. E tá chegando, assim, no Brasil inteiro a história da OBE. Como que vocês estão vendo esse retorno? A gente tá tentando, né? A gente conseguiu os polos agora, né? Com diversas universidades, pra tentar pegar vários estados, quase todos, né? Nunca a gente consegue... É muito difícil também, não é uma coisa que...
Olha, eu sinto pessoas ainda receosas, pensando, né? Mas a gente quer chegar, tanto é que a minha meta desse ano talvez nem seja conseguir tanto mais inscrito, mas conseguir regiões diferentes, localidades diferentes. Pra mim é o meu grande objetivo esse ano, atingir estados que a gente nem pensava, né? Pra mim isso é bem, bem legal. Inclusive, na primeira edição eu fiquei feliz da vida que o primeiro colocado geral era da Bahia. Olá! Eu fiquei, assim, feliz da vida. Eu falei, nossa, olha aqui, saímos do nosso centro, atingimos ali. Foi né? muito louco. Exato. Tipo, Foi a minha grande alegria, assim. a primeira edição, quando a gente pensou ela, a gente falou assim, vamos fazer uma prova só para São Carlos. O objetivo é 700 alunos. A gente quer fazer um teste. Quer fazer literalmente um teste. Aí, de repente, chega o fulaninho. Eu tô em Araraquara, eu posso fazer a prova? Eu tô em Américo, eu posso fazer a prova? Eu tô em sei que lugar, posso fazer a prova? E aí, de repente, a gente foi falando, não, tudo bem, dá pra fazer. Quando a gente piscou o olho, tinha 15 estados no Brasil fazendo a prova. Caramba! E me dá muita alegria que o primeiro lugar é capixaba. A escola com maior nota é capixaba, é o IFES de Vitória. pro Eu seu fiquei assim, lado. aê! Foi, Bahia? Foi o melhor colocado, Não. mas a Da melhor escola. escola foi o IFES de Vitória. Eu fiquei tipo assim, é isso! Vamos lá, S! Então quer dizer que as escolas estão realmente aderindo, estão Então. fazendo as inscrições e os alunos também respondendo a essas inscrições. Deixa uma dúvida minha particular. Eles são... Quando chega a inscrição da escola, os alunos todos são obrigados a fazer? Não, eles podem escolher. Depende. Depende da escola. Eu acho que a maioria, as escolas, pelo que eu percebi, a maioria das escolas coleta alunos que são interessados e eles inscrevem esses alunos interessados. Tá. Pelo que eu notei, é isso que as Eu escolas acho que fazem. também, se a gente for pensar no ensino médio, né, é muito complicado a gente impor, né? Então, eu entendo bem as escolas Sim, chamarem os deixar mais alunos... livre. Os alunos, eles têm muita atividade já, né? Gente, Sim. como eu disse, são quase 300 Olimpíadas no Brasil, pessoal. Uau. Esse é um número. Tem Olimpíadas de matemática várias, do meio ambiente, aí o meio ambiente com isso, e aqui, várias, né? De estatística, a nossa realmente é a única. Nós temos muitas, né? Então, assim, dá pra entender que o público pode escolher o que quer, né? Entendi. E eu acho que não é imposto. Muitas escolas de fora, em especial, né? Às vezes aqui, em Araraquara, alguém escreve a escola inteira, mas é muito comum inscrever alguns alunos mesmo, que são os mais interessados, talvez em exatas. E que conselhos que vocês dariam para o estudante que está na dúvida ainda se deve participar? Faz? Eu acho não custa nada pro aluno e eu acho que é só experiência mesmo de fazer, de É conhecer tudo gratuito? Como que funciona? Para as escolas públicas, é tudo gratuito, elas são isentas, então elas não precisam pagar taxa de inscrição nem nada do tipo. Mas para as escolas particulares, há uma taxinha de quesitos de operação, tudo mais que a gente precisa também de um pouco de grana. Então, tem uma taxinha básica. Uma taxinha, Um valor exato, simbólico, um no valor caso. simbólico, realmente, só pra gente conseguir operar e manter a Olimpíada Brasileira viva. Então, é necessário. Mas para as escolas públicas, não precisa. Então, é realmente isentas todas, justamente pra te ver. A gente quer que a gente chegar nas Olimpíadas nas escolas públicas. Então, a gente pensa que, justamente, isentar as escolas públicas é essencial para Sim. conseguir que os alunos consigam participar. E voltando, eu acho que os alunos que quiserem, participem, que vai ser umas horinhas ali fazendo prova, mas eu acho que vale a pena. Você vai conhecer uma parte que você não vê muito na escola, no currículo. Você vai ver de estatística, mais pra moda, média, mediana, alguns gráficos. E olhe lá, e na prova que você vai realmente ver como que... Você também vai ver isso de média, moda, mas você vai ver isso aplicado, como que a média influencia numa tomada de decisão. Você vai ver como tipos de estudo, você vai ver como amostragem, vários conceitos de estatística são importantes de uma maneira simples na prova. Então, por isso que eu digo, faça a prova, é legal, vai valer a pena. Me corrige se eu estiver errado aqui. Mas quando a gente foi fazer a prova do ano passado, e eu acredito que esse ano vai seguir mais ou menos a mesma linha, não tenho certeza agora, a prova ela é muito interpretação. Ela não vai cobrar que você saiba um conhecimento específico de estatística. Não vai cobrar isso. Muito pelo contrário. Às vezes a gente coloca um textão desse tamanho na prova. Aberta, né? Porque a gente sabe que o aluno não vai saber. E a gente explica o conteúdo na questão. Exato. É quase explica. É muita interpretação. É mais similar com uma prova de ciências humanas do Enem do que realmente uma prova de uma Olimpíada tradicional de matemática. A gente explica o conteúdo e a gente só quer que você tenha um raciocínio crítico, que você pegue esse conteúdo e a gente coloca numa situação real e fala assim, olha, a gente explicou o que é uma moda.
Agora, uma moda e uma média. Agora, tá vendo esse caso real aqui? Por exemplo, um estudo da medicina. Você consegue me diferenciar, você consegue me explicar como que é a diferença entre moda e mediana, por exemplo, e média, sei lá, impacta nesse estudo? Então, é muita interpretação. Você quase não vai fazer conta. Eu não sei se esse ano a gente vai deixar levar a calculadora. Ano passado a gente deixou. Entendi. Então, tipo, quando tem conta é muito suave e é muita interpretação. Então, eu não sou de exatas, não quero fazer. Faz. É mais um raciocínio, assim, lógico, que a pessoa tem que ter. E como que é a aplicação dessa prova? Onde é feita? Como que é feita em outros estados? Como que vocês fazem toda essa organização? As provas são feitas na própria escola, né? Tá. É muito mais fácil para o próprio aluno, Então, não tem que vocês se deslocar. distribuem na para verdade, todos os inscritos? A ideia é essa, mas agora que a gente criou os polos, a gente também dá abertura para os polos. Se o polo... Porque assim... Isso aqui está sendo visto como uma extensão, né? Uma atividade de extensão. Então, os polos fazem como querem a sua extensão. Então, tem uma universidade, por exemplo, que falou assim, não, eu quero trazer os alunos para cá para conhecer a universidade, o que eu acho o máximo, né? Ótimo. Então, se essa universidade tem recurso, porque tudo é recurso, né? Tem recurso para trazer os alunos, né? Mostrar a universidade e aplicar a prova, excelente. Então, tem lugares que podem fazer assim. E aqui na USP de São Carlos tem um local específico Não, também. aqui em São Carlos não, a gente vai fazer nas escolas mesmo, porque aqui Tá. também é bem simples. Os alunos, muitas escolas já conhecem aqui, né? Também a gente não tem essa de trazer, pra gente ainda tá complicado, né? Mas aqui a gente leva as provas nas escolas, né? Então eu levo as provas nas escolas pro professor que inscreveu, o professor aplica, né? Então eles fazem na escola. Então a grande maioria é essa, eles têm uma semana, né, que a gente, maio, né, gente, final de maio, né, eles têm uma semana para dar aquela prova, a gente não fixa o dia, né, a gente deixa a escola tranquila em relação a isso, porque ela tem um calendário próprio, né, então a escola, ao longo da semana, vai lá e aplica a prova para esses alunos. Vocês sentiram que os professores também estão sendo incentivados a levarem essa proposta para a sala de aula, para os alunos ou não? Os professores das escolas. Olha, eu tenho visto professores muito animados, né? Porque tem professores que são muito favoráveis a Olimpíadas, mas tem de tudo, viu, Cláudia? É difícil dizer. Porque é isso. O que acontece com a escola pública em especial? Elas estão muito engessadas, como eu já disse, né? E elas estão com muitas metas, muitas coisas. Então, elas têm medo de pegar esse tempo para isso e faltar para outra prova. Tá. Então, a gente tá num momento meio delicado, eu acho, das escolas, né? A escola que não é integral tem a questão, olha, a gente já não é integral, então a gente já não tem tempo. É só essa manhã, ou geralmente de manhã que funciona. Então, a gente não tem muito tempo pra dar espaço. E a integral é aquele monte de coisa, e os alunos estão exaustos, né? Então, professores, eu sinto de tudo. Mas tem aqueles animados que, vou escrever a escola inteira, né? Então, a gente observa de muitas Ainda formas. bem, né? Que tá caminhando. O negócio eu aqui acho tá que evoluindo eu cada acho que vez tá, mais. Acho que tá. E vai chegar de uma maneira talvez mais suave ainda para os próximos anos, isso na cabeça de cada um, né? Eu acredito que vão ficar mais assim, com aquela vontade de ter isso até no dia a dia, né? Porque pro dia a dia, no final das contas, né? É você explicar a estatística de maneira contextualizada. Sim. É muito mais agradável, é muito mais legal você mostrar, olha esses dados aqui que a gente pode dizer. Gente, Você desmistifica, né? E Porque é tão simples, né? Você pode Sim. levar coisas, por exemplo, eu oriento alunos de pré-iniciação científica, que são alunos do ensino médio, e obviamente que é sobre estatística. E aí eu tava assim, nossa, a gente primeiro eu fiquei ensinando eles um pouquinho da estatística e falei assim, bom, agora vamos olhar para dados. Primeiro conjunto de dados, eu quero que vocês façam um formulário de um perfil do aluno da sala de vocês. Vamos ver, né? Quantas horas que dorme, quantas horas que passa no celular, qual é a sua satisfação com a escola, quantas matérias que reprovou. Aí depois vamos tentar ver o impacto. Será que quem dorme pouco tá ficando muito no celular? É uma forma muito legal de ver estatística. Verdade. Né? Eles estão vendo ali no dia a dia e eles ficam descontraídos e pegam as informações ali e é divertido. E aí, nesse meio de perguntas, eu coloco perguntas bem... o que você gosta mais de doce ou salgado? Coisas bem assim também pra descontrair. Que time de futebol que torce, né? Tem que ser também descontraído, legal. E aí, todo mundo responde, né? A gente consegue criar uns dados e os alunos analisam de uma forma descontraída. E ao analisar, eles estão aprendendo muita coisa de estatística. Sim. Né? Então, assim, é muito fácil de ensinar estatística para esse público com contextualização.
né? Olha, a empolgação que vocês têm é nítida, assim, é uma coisa impressionante, fiquei muito feliz de conversar com vocês, porque realmente você enxerga, quem está assistindo a gente agora fala assim, não é um bicho de 7 cabeças, não é, gente, não é uma coisa que tem que tirar da cabeça que é tão fora do teu alcance, né? Aí eu acho que a base para a gente levar para fora agora daqui é essa. E para fechar, quero uma mensagem de cada um de vocês, né, para os estudantes que estão nos assistindo e pensando no futuro, falando assim, a estatística vai fazer parte desse futuro? Não sei, vocês que vão deixar a mensagem aí. E aí eu convido a vocês olharem diretamente das câmeras, então quem está... Se a professora ali, né, e o João, o JL, né, fique à vontade, aí a gente passa pro JL e vem pra Lívia aqui, que vai olhar lá para aquela minha também. Beleza? Bom, pessoal, como a gente falou, né, a estatística aqui tá em todas as partes, né? Então, assim, mesmo que você tá ainda pensando, não quero saber disso, não, você vai usar, tá bom? Você que fala assim, não, eu quero ser educador físico, eu quero... Nossa, vai usar muito, né? Então, como eu falei, né, gente? Então... Tentem aprender, tentem dar uma chance para essa prova, façam a prova, vejam o que vocês vão encontrar, né? E certamente vai abrir portas, tá bom? Portas para você entender o mundo, para sua carreira, para o seu futuro. Ótimo, beleza. E aí, JL? Para aqueles que acham que, eu não sirvo para exatas, eu não gosto de exatas, não quero fazer essa prova. Tenta. Às vezes você só tem preconceito com o conteúdo e você não quer fazer. Mas tem muita aplicação. É muito rico você saber estatística. É muito importante para a sua vida, para o seu dia a dia. E quem sabe vocês não se apaixonam por esse conteúdo. Eu sempre achei que eu era de humanas. Aí no ensino médio eu descobri que era totalmente diferente. Então, se deem a oportunidade de se apaixonar. Estejam abertos a, fazer a prova e vão de cabeça aberta porque vocês vão gostar desse conteúdo. Eu gostei, eu acredito que vocês vão gostar. Boa, nada como o próprio estudante falando, né? E aí, um dos que criou também, que colocou em prática a OBE. E aí, Lívia? Bem, a minha mensagem para vocês é façam a OBE, se possível. Falem com o professor de vocês para inscrever, se vocês conseguirem. Não tenham medo da prova. Ela é bastante interpretativa. Tem matemática, mas não é nada exigido coisa de outro mundo. É bem tranquilo, eu acho que vocês vão gostar. É um conteúdo muito diferente do que vocês veem no ensino médio. Vocês, de uma maneira bem acessível para todo mundo. Então, acho que vocês vão gostar se vocês fizerem, dar essa chance. Se vocês gostarem de estatística, é capaz de vocês acabarem se apaixonando também, assim como o JL ou eu. Descobri no terceiro colegial, metade do ano, e achei incrível. Entrei para a faculdade e tô aqui. Vocês são plenamente capazes de fazerem a Olimpíada, de entrarem em universidades públicas. Então, não tenham medo. Eu acho que esse é meu principal conselho. Não ter medo. Façam a Olimpíada Brasileira de Estatística, façam outras Olimpíadas também. Façam um monte de Olimpíadas, o máximo que vocês puderem. Aproveitem esse momento do ensino médio justamente para fazer isso, para engajar nessas atividades. E eu acho que é muito importante para a formação como indivíduo, para a formação como pessoa, não às vezes para academia, ou mesmo se você não quiser fazer estatística, você vai usar em algum momento. Então, eu acho que é interessante e é essa a minha recomendação. Recheie o seu currículo. Exatamente. Recheie o seu currículo de Também, Olimpíadas, né? Coloque lá, como fala o professor, no LinkedIn. Vai ser para o seu futuro algo, um seu diferencial, a gente pode dizer assim, né? Não, mas isso é um parêntese, Cláudia. Isso é realmente verdade. Eu tenho falado com o pessoal, com meus colegas de trabalho, né, os professores, e eles comentam que tudo que eles propõem para a comunidade de extensão, o pessoal tem colocado no LinkedIn, né? E isso é muito bem visto mesmo, né? Sim. Qualquer coisa que você faz, porque eu fiz um curso ali que a USP ofereceu, nananã, é sempre muito bem-vindo. Então... Participação em podcast também, viu, gente? Já podem colocar, vocês dois. Exato. Vocês dois, eu também coloco. Também, a professora também. Exato, é muito importante pro currículo. Não só pro currículo, às vezes pra formação como pessoa também. Mas você aí... ter esses conhecimentos a mais da sua formação como cidadão, para interpretar, para você tomar decisões no dia a dia. Isso pode ser importante também, não só pensando de maneira de mercado de trabalho. Eu acho que principalmente como cidadão, como pessoa, eu acho que todas as Olimpíadas podem agregar bastante. Verdade. Ó, que bacana. E as premiações desse ano continuam sendo as medalhas? Como é que é?
A princípio, sim, Exato, né? a A princípio, gente sim. sempre tem medalha, gente! A gente sempre sonha, né? Eu sempre falo, nossa, meu sonho é dar prêmios, nossa, sei lá, um tablet, algo assim, né? E a gente precisa de recursos ainda, né? Chega lá, calma, A gente tá segundo crescendo. Então, ano. gente, quem tiver aí nos vendo de alguma empresa, quiser patrocinar, a gente tá aceitando muito bem isso, Boa, né? boa. Porque a gente não consegue comprar, né? Esse tipo de coisa com recursos Uhum. de fomento, recursos da universidade. Então, assim, pra quem tá aí, tá, gente? Que conhece, tem um amigo que tem um amigo. A gente gostaria de premiar. Fica a dica. Fica a dica. Mas a princípio, a gente vai premiar com medalhas, Tá. né? E os certificados também. Que são muito importantes. Que são muito inclusive. importantes, né? De fato, gente, a medalha, vocês podem até esquecer onde ela vai estar, mas o certificado guarda. Eu falo sempre isso, guardem esse PDF. Sim, é que importante o mais pro futuro. Que é o mais importante. Ou pro presente, de repente, depende, né? Vai saber, não é? Exato. Inclusive, eu soube de escolas, gente, que o aluno tem a chance de estudar fora pela escola, né? Uhum. E essa escola, ele cobra lá coisas complementares, que é Olimpíadas, Tá vendo? Olha lá. né? Olimpíadas. Vamos pensar no futuro? Vocês podem estar falando, na escola que eu posso, né? O SESI é ciência política, Sim, né? pode. O SESI é uma escola que eles têm um programa de ir pra fora, né? Os jovens ali. E aí, pra conseguir essas vagas, acho que são alunos dos últimos anos do ensino médio, quanto mais atividades extra, né? Eles fazem, eles conseguem. E a Olimpíadas é uma delas. O filho do Júnior tá lá, né, Fortemente, Júnior? né? Tá lá no SESI. Inclusive o SESI aqui esse ano foi um sucesso, né? Exato. A Foi gente teve escola muitos medalhistas Olha no lá. SESI. Tá Muitos. vendo? O pessoal se Né, engaja mesmo, né? Foi a escola de São Carlos com mais medalhistas, Isso, né? o número foi a escola e- de São Carlos com mais medalhistas. Medalhista de ouro, prata e bronze, eles tiveram Eles várias. incentivam, né? Na verdade, bastante. o nosso primeiro lugar, gente, de escola particular foi o SESI de São Carlos. Olha lá. Pessoal do SESI, inscrevam novamente seus alunos. O primeiro lugar tá chegando, inclusive, o prêmio pra gente levar pra eles, que aí vamos levar um prêmiozinho mais bonitinho. O que será? Tchanã. A gente conseguiu. Escola, vocês vão saber se vocês se inscreverem, entendeu? Colocarem seus alunos para fazer as provas e ganharem, olha que legal. Ô, Júnior, vamos colocar de novo na tela, então? obe.icmc.usp.br para todo mundo conhecer o caminho, para quem quiser saber todos os detalhes sobre a Olimpíada Brasileira de Estatística. Aí você encontra todas as informações sobre a Olimpíada, como funciona a participação, prazos, orientações completas para você se inscrever. E, claro, se surgir alguma dúvida, também dá para entrar em contato com a equipe organizadora. Vale lembrar e reforçar, né, que a inscrição é feita pelas escolas, tá? E a gente só agradece a participação de vocês aqui. A gente vai colocar ali no descritivo do vídeo também, claro, os links, não só da internet, como também lá do Instagram, do YouTube, que o Vitor também ajudou ali o Júnior a fazer, né, Vitor? Já vou falar de você. Pensa que eu te esqueci? Eu não te esqueci não, viu? Ele não tá nem ouvindo, olha lá. Olha, quero deixar um agradecimento super especial aos nossos convidados de hoje por esse bate-papo tão rico, inspirador. Sério, gente, é bem bacana. Professora Daiane dos Santos Souza, coordenadora do projeto, valeu demais, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso evento aí, tá bom? Obrigada. Valeu. O João Lucas Mantovani Baiocco, que é membro fundador, tem um orgulho danado desse filhinho dele, que é o OBE, e diretor da tesouraria, tá mexendo com a grana lá e ele vai sempre pegar daquele, vai sempre dar um jeito da coisa ser resolvida, né? Fala sério, João. A gente tenta. Obrigada, viu, João? Valeu demais. A Lívia Pejão Rodrigues também, que tem um olhar bem bacana, também ajudou a fundar, né, a OBE e a diretora pedagógica, ó, a responsa, né? Foi um prazer enorme, tá? Um prazer receber foi meu vocês, estar todos aqui. vocês aqui. O prazer foi meu. Curtiu? Curti, É foi isso que a gente bem quer. interessante. É isso que a gente quer. Gente, obrigada por compartilharem as suas experiências, tá? Contribuírem, né, com uma iniciativa tão importante para os estudantes, né, como está sendo a OBE. E eu quero agradecer também um contato que eu recebi, sabe, via e-mail, do Vitor Dias Ferreira, que está sentadinho ali. Quer aparecer? Vem cá do meu lado, vem cá, Vitor. Ele é estudante de Estatística e Ciência de Dados no ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da USP São Carlos, e faz parte da comissão organizadora da OBE, Olimpíada Brasileira de Estatística, que proporcionou essa nossa conversa aqui no Sabidão. Valeu, viu, Vitor? Obrigada que está aqui com a gente também. E, claro, nosso muito obrigada a você que esteve aí do outro lado com a gente, né? O Sabidão existe
Gente, justamente para isso, né? Para te aproximar das oportunidades, ampliar seus horizontes, mostrar que a universidade pode sim fazer parte da sua trajetória. Coloca aí, não vai se arrepender. Então aproveita para se inscrever aqui no canal do YouTube, ativa as notificações, compartilha este episódio com quem também pode se interessar por esse tema. Ó, você tem um monte de gente aí para compartilhar que eu tô sabendo, manda para todo mundo, né? E não se esqueça também de acompanhar o Sabidão nas redes sociais. A gente está no Instagram, no TikTok, no Facebook também, mais recentemente. Então, @podcast Sabidão, é só procurar. Sempre tem conteúdos feitos com muito carinho para você, é lógico. E o podcast Sabidão é uma produção do CETISC, do Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que integra a STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação da Universidade de São Paulo, com o apoio da Prefeitura do Campus USP de São Carlos, do qual eu faço parte também. E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na universidade, fique também um convite para você conhecer melhor aqui a USP de São Carlos. Acompanha o Informe USP São Carlos nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, X e Threads. E só procurar lá USP São Carlos, beleza? A gente se encontra por lá e também por aqui, claro, no próximo Sabidão. Até lá!